Bem-vindos à nossa terceira aula sobre o desenvolvimento de jogos. Desta vez, vamos aprender sobre o gameplay. O gameplay nada mais é do que a junção de todas as experiências de um jogador durante a sua interação com os sistemas de um jogo. Ou melhor, cada vez que você joga, você está interagindo com o jogo e com seus personagens. Ao final de cada jogada, você tem um gameplay, que representa todas essas interações que você realizou durante a sua permanência no jogo. Para o desenvolvedor, é importante saber os conceitos básicos da construção de jogos para criar experiências lúdicas e desafiadoras, que resultam em uma jogabilidade fluida e envolvente. Agora, vamos aprender um pouco mais sobre as mecânicas de um jogo. Como vimos na aula anterior, a função do game designer é criar mecânicas diferenciadas e implementá-las através da criação do processo de desenvolvimento. A mecânica de um jogo são as regras, as ações, objetivos e conquistas que temos que inserir dentro de um sistema. Devemos perceber que as regras são utilizadas para limitar as ações de um jogador. Imagine se você pudesse fazer tudo e qualquer coisa dentro de um jogo. Se não houvesse dificuldades para impedir o seu avanço, com certeza perderia a graça e a sua jogabilidade ficaria muito sem graça. Estas ações ditam o que o jogador pode fazer e são divididas em operacionais e resultantes. As operacionais são ações básicas que o jogador pode realizar durante o jogo e as resultantes são as ações que o jogador faz no decorrer do jogo em busca do seu objetivo. Se formos parar para pensar, existem uma grande quantidade de mecânicas disponíveis no mercado. Nós temos os jogos de plataforma, os jogos de nave, jogos de estratégia e muitos outros, cada um com mecânicas diferenciadas e próprias. Agora, vamos dar uma olhadinha nas mecânicas clássicas que estão presentes na maioria dos jogos, que são a experiência, a coleta de objetos e o pulo. A experiência é um exemplo clássico onde os jogadores vão aprendendo durante a partida e, desta forma, começam a entender os conceitos de um jogo e de suas fases. Outro grande exemplo de mecânica é coletar objetos. A grande maioria dos jogos instrui o jogador a coletar objetos pelas suas diversas fases. Nos jogos mais complexos, o usuário pode inclusive trocar esses itens com parceiros online. E por último, não devemos esquecer nunca do pulo. Quase todos os jogos de plataforma precisam do pulo. Ele é essencial para a jogabilidade, pois, através dele, o nosso jogador ou personagem enfrenta os mais diversos obstáculos e perigos. Veja o caso do nosso querido Mario Bros. O que ele mais faz no jogo é pular. Ele pula do começo ao fim, mas nem por isso o jogo se torna chato e enfadonho. O desenvolvedor implementou mecânicas desafiadoras que testam os reflexos e comportamentos do jogador. Este é um tema muito vasto, inclusive poderíamos ficar horas falando a respeito. Mas o que realmente temos que aprender é: a mecânica representa a alma de qualquer jogo. As regras são vitais para o entendimento de um jogo. Todo jogo, independentemente que seja digital ou não, necessita de regras pré-estabelecidas. As regras precisam ser claras e objetivas e devem estar presentes logo no início da produção. Para isso, podemos criar telas de instrução ou até mesmo realizar interações dentro do jogo para que o jogador possa entendê-las. Existem 4 elementos fundamentais para a concepção dos jogos. Nós temos a apresentação, a interação, o conflito e a segurança. Vou falar um pouco mais sobre eles para que possamos entender os raciocínios. Na representação, temos a criação de uma realidade simplificada, uma realidade subjetiva, onde percebemos um conjunto de regras explícitas. Já na interação, o jogador é capaz de provocar alterações e verificar suas consequências. Sendo assim, é capaz de modificar a realidade presente. O conflito surge naturalmente através da interação do jogador
e dos elementos que devem estar presentes no jogo. O jogador busca atingir um objetivo ativamente e existirão obstáculos para impedir. A jogabilidade inclui todas as experiências do jogador durante sua interação com os sistemas de um jogo. A terminologia jogabilidade ou gameplay é geralmente utilizada nos jogos eletrônicos para descrever a experiência geral de um jogador em relação aos controles e desafios de um jogo. Não devemos esquecer que o termo gameplay também conceitua a mecânica de um jogo. Isso quando o jogador cria uma expectativa ao apertar botões de controle e executar uma determinada sequência de ações na tela. Observe que o conjunto de decisões que se soma ao gameplay determina se a experiência será imersiva e divertida ou entediante. O termo também é frequentemente utilizado em resenhas, prévias, reviews, contendo informações sobre o jogo e seus critérios de avaliação. Quando pensamos no desenvolvimento de um jogo, devemos sempre ter em mente que tipo de controle o usuário vai utilizar. A interação entre o ser humano e a máquina é feita por este dispositivo, então precisamos sempre facilitar esta interação. Atualmente no mercado, nós temos diversos dispositivos, como computadores, consoles, tablets e celulares. E no futuro, teremos ainda óculos de realidade virtual e tudo mais que a mente criativa dos seres humanos forem capazes de criar. Então, é importante entendermos a forma como o jogador irá se relacionar com esses dispositivos. No computador, nós temos o mouse, o teclado, que realizam as funções de controlar as ações do jogador. Este formato oferece mais liberdade para a utilização de alguns tipos de jogos, como simuladores e RPGs. Nos consoles, temos os controles e gamepads, que fazem a ponte entre o usuário e equipamento. Lembrando que atualmente contamos com uma infinidade de formatos de controles para os mais variados equipamentos. Já nos jogos de celular e tablet, o jogador deve utilizar o toque dos dedos para interagir com os personagens e objetos do cenário. Então, o desenvolvedor deve ter sempre em mente, desde o início da produção de um jogo, para qual sistema ele irá produzir. Caso o jogo seja desenvolvido para os diversos sistemas, a atenção deve ser redobrada. Nesta fase, torna-se importante a criação de protótipos jogáveis, onde a interação do usuário com os controles deve ser testado de todas as formas. O protótipo de um jogo nos fornece a possibilidade de conhecermos imediatamente a experiência do jogador. Um protótipo também torna a ideia tangível. Esta técnica pode ser empregada até mesmo durante a criação das mecânicas de nosso jogo. É importante que a equipe de tecnologia faça parte da equipe de criação. Não podemos esquecer que o game designer deve estar atento aos limites técnicos da ferramenta de desenvolvimento. A prototipagem também é importante para testar se as animações desenvolvidas para o jogo estão ficando de acordo com os diversos movimentos executados por nosso personagem, adversários e vilões do jogo. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do terceiro vídeo da série. Estamos fazendo esta série de vídeos justamente para informar como o desenvolvedor deve trabalhar na produção de um game. Se você gostou, se inscreva no canal e dê um like, ok? Valeu!